A tecnologia de plantação e produção no Brasil é assim, invejável. Mas dali para frente que a gente perde muito, sabe? No comercialização, ter, né, aquela postura de falar assim, olha, eu mando no meu produto. Então a gente ainda tem aquela síndrome de vira-lata, de quanto você paga, quanto você quer, sabe? A gente tem um poder muito grande de dominar mercados. O agricultor, né, o fazendeiro, assim, ele tem que parar de se enxergar como agricultor e fazendeiro e começar a se enxergar como empresário. Nós, na minha geração, trouxe tecnologia para o agro. Nós trouxemos agricultura de precisão. O que vocês estão trazendo, e aí eu vou só absorver isso de vocês, né? Espero que seja, é a agricultura de decisão. É isso que o agro está precisando. Olá, eu sou Eduardo Sandri, bem-vindos ao podcast da Action. Hoje a gente está aqui com o Valdir, com o Thiago e com a Rafa. E a gente vai falar sobre a Ita Citrus, que é o maior exportador de limão orgânicos do mundo, Valdir? Do mundo, né? Do mundo, né? Então aqui vai ser um papo descontraído, a gente vai falar também sobre a questão de sucessão, porque a gente está aqui com o Thiago, aqui, que é a terceira geração da empresa, e eu considero super bem sucedida aí essa transição que está em andamento. E, Valdir, vamos começar aqui então, fala um pouquinho da Ita Citrus para a gente, o sucesso que, né, que é a exportação de limão. Você exporta para a Europa, né, você exporta para o Canadá. Como é que nasceu a Ita Citrus, Valdir? A Ita Citrus nasceu de uma teimosia, né, do meu pai. Ele fazia limão aqui para o mercado interno e ele foi procurado em 98, 97 por uma trade japonesa, inclusive, que eles faziam exportação de madeira e queriam fazer exportação de limão. Então ele dava a caixinha para o meu pai, você põe aqui no limão e eu vou exportar. Então, o meu pai começou a ficar incomodado com aquilo, né? 2 anos trabalhando para eles, o cara pagava, tipo, o pão de açúcar pagava R$1 o quilo, eles pagavam R$1,50. Falou assim, pô, se esse cara paga R$1,50 mais pão de açúcar, imagina quanto é o preço lá, né? Então, o cara já cresce o olho. Eu trabalhava, na época, com exportação, mas de confecções, né? Não tinha nada a ver com frutas. E meu pai meio que me desafiou, assim, pô, você tem cliente lá fora, você conhece exportação, tenta achar um caminho para a gente exportar direto. Aí eu aceitei, fui para a Europa, né, e a curiosidade é que eu não sabia nada de limão, e aí eu enchi uma mala, literalmente, uma mala foi de roupa e outra foi de limão. Chegando lá, o cara que estava me esperando, né, um alemão que estava me esperando, tinha mais ou menos contatado, já começava a existir a internet na época, então já dava para fazer alguma pesquisa, algum e-mail. E ele olhou para mim e falou, bom, e agora? Nossa, tudo isso de mala, né? Um cara que vai ficar uma semana, 2 malas. Ele falou, e aonde a gente pega o limão? Porque geralmente vai pela alfândega, você assina um papel, tem que pegar um papel na Anvisa, uma autorização, porque é vegetal. Exato. Falei, não, trouxe na mala, né? Ele falou, aqui? Falei, tá aqui, o limão tá aqui. Falei, aí ele catou a mala assim, vambora, antes que alguém te veja, né? Então, essas coisas que Deus ajuda os bêbados e as crianças, né? E os idiotas. Então, inocentes. Os inocentes. Então, eu fui agraciado aí. E deu certo nessa viagem, foi em 2000, janeiro de 2000, consegui trazer 2 contratos, né? E um outro erro, foram vários erros, né? Além desse, o repórter perguntando, que calibre que você tem? Um cliente já perguntando, qual calibre que você tem? Eu não sabia que era calibre, né? Sabia que calibre tinha a ver com tamanho, mas que tamanho que eu vou falar que eu tenho no limão, eu não sei, não tenho ideia. Aí eu perguntei, a sorte que tinha um intérprete, né? Eu fiz que não entendi e tal. Pergunta que calibre que ele quer, né? Para falar um número, para não falar tanta besteira. Ele falou assim, não, 54, 48, não, 54, 48? Pode pedir, é o que eu mais tenho. Eu não sabia o que eu estava falando. Enfim, foi uma aventura, mas deu certo, né? Deu super certo. Eu continuei depois ajudando meu pai, né, a criar uma cultura exportadora na Ita Citrus, que não tinha. Isso foram durante 2 anos. E 2 anos depois, meu pai me convida para ficar sócio, né? E eu, empolgado com agro, a gente vem do campo, tem isso no sangue, e eu trabalhava na confecção, estava indo muito bem, mas meio que um peixe fora d'água, porque você, né, você não se identifica com aquilo. E o agro, para mim, era a minha vida. E aí eu parei tudo e fiquei sócio do meu pai, e ali a gente continuou crescendo e até hoje. E Valdir, falando um pouquinho sobre fruticultura, eu sempre achei, né, olha o Brasil, óbvio,
né? Até o Brasil falava, Carmen Miranda era frutas, né? Sempre. E eu sempre vi o potencial do Brasil de frutas, eu acho que ele é muito pouco explorado no lado de exportação. Você é um exportador de frutas, né? O que falta para o Brasil virar uma potência? Falta cultura exportadora. É aquilo que eu fui levar para Itacitos. Por exemplo, quando eu falei para meu pai que nós tínhamos feito 2 contratos, né? E a exportação era um ano inteiro. Lógico, você abre um cliente e você tem que vender o ano inteiro para o cara. Você não vai trabalhar. E o Brasil, naquela época, o limão, propriamente dito, ele tinha uma cultura de exportar só o primeiro semestre, que era o período maior de safra de limão do Brasil. Porque São Paulo que mais tem o produto. Nós estávamos em São Paulo naquele momento. Aí eu cheguei, pai, aqui tá 2 contratos, tal. O cara olhou, não, mas a gente não pode exportar o ano inteiro. Eu falei, por quê? A gente vende no Pão de Açúcar o ano inteiro, por que não, né? Limão tem. Não, mas é que diminui muito, o preço fica muito caro no mercado interno, não compensa exportar. Aí eu fiz a conta, falei, pai, dá para exportar se sacrificar um pouco o lucro. Você vai ganhar mais no primeiro semestre, perde um pouco no segundo e mantemos o cliente. Porque, em junho eu paro, entrava o México. Isso era a rotina do mercado. Todo mundo fazia assim, todos os exportadores. Aí eu falei, não, nós vamos fazer o ano todo. Vamos fazer o ano todo. Porque para cativar o cliente, para eu ficar... Aí, se ele resolve não voltar comigo em janeiro, eu não tenho mais negócio. Não é? Eu ficando com ele, e eu fui a primeira empresa, a Itacitos foi a primeira empresa que exportou o ano todo. Por isso nós fomos na Bahia. E com isso, Eduardo, você olha só o que acontece com o setor por conta de uma visão diferente um pouquinho do que está se passando. O Brasil, em 2000, que eu estou falando que foi o ano que a gente começou, exportava 9 mil toneladas de limão. Era muito pouco, um mercado incipiente. Tanto que o cara que eu contratei lá para trabalhar de comissão, ele não queria ganhar comissão, porque era muito pouco. Um mercado pequeno para ganhar comissão. Ele queria trabalhar por hora, né? Consultoria por hora. E eu queria pagar comissão, que para mim saía mais caro no final, mais barato no início. E aí nós começamos, naquele ano, fizemos o ano inteiro. Então, é a única empresa que fez em 2000 o ano inteiro. O que aconteceu? Os outros exportadores foram pressionados pelos seus clientes. O cara chega aqui, primeiro ano que está exportando, já exporta o ano inteiro, e vocês me fazem eu buscar no México, buscar em outro lugar, no segundo semestre. O brasileiro se vira, né? Quando pressionado, sabe se virar. E todo mundo se virou, todo mundo começou a exportar. Em 2001, todo mundo estava exportando. Resultado, 2000, Brasil exportava 9 mil toneladas, México 15 mil toneladas. Por quê? Segundo semestre sempre consome mais do que o primeiro. Ponto. Então o Brasil estava atrás do México. Hoje, o Brasil exporta 170 mil toneladas e o México 45. Olha só. Você entendeu? O México continua fazendo a exportação do jeito dele, porque primeiro semestre ele tem menos, ele só exporta Estados Unidos. Segundo semestre ele tem mais, ele faz Estados Unidos e Europa. Então ele ficou para trás, né? O Brasil dominou o mercado, literalmente, de limão. Hoje ninguém consegue. O pessoal Colômbia entra, tenta, Peru tem um pouquinho e tal, mas ninguém faz frente pelo volume que tem o Brasil, porque é o único país que tem constância, tem continuidade. Legal. Todo. Não, eu acho que esse é Isso foi um erro nosso. O que eu gosto da Itacitrus, né? Eu falo assim, essa mentalidade de explorar o mundo, não ficar focado no Brasil. Eu acho que isso é um baita sucesso e eu vejo muita empresa brasileira que podia estar competindo globalmente e a gente não está. A Argentina, por exemplo, eles já têm essa mentalidade. Como o mercado era muito difícil, eles já olham para fora, Brasil, né, principalmente, né? E a Itacitrus teve esse sucesso. Mas é porque esses países que a gente está falando, o Peru exporta 8 bilhões, cara. E o Brasil Chile, quanto no total? 1,2. 8 bi o Peru, quanto 1,2? Tá. 1,2 bilhões nós exportamos no ano passado. E chegamos a isso em 10 anos atrás, quando a Abrafrutas, né, a gente fundou a Abrafrutas para promover a fruticultura brasileira. Legal. Lá, 10 anos, 4 empresários, eu era um, fundamos a Abrafrutas para esse fim. Vamos motivar esse pessoal a exportar. E fizemos um bom trabalho, a gente exportava 600 mil. Dobramos em 10 anos, tá bom, mas ainda somos a lanterninha, a gente é o 23º país que exporta em números, né, que a gente participa desse mercado. É muito pouco. E o tamanho que é o país, o tamanho que é o Chile, o tamanho que é o Peru, eles exportam de 5 a 8 bi cada um. Muito mais. Eu acho que ainda tem muito espaço assim, para essa cultura exportadora. Mas olha, por que nasce essa cultura? Um cara do Peru,
Ele olha para o mercado e fala, o que eu tenho aqui? É um mercado pequeno, eu já tenho que pensar na exportação. O Chile, mesma coisa, a Argentina, mais ou menos, mas já pensam na exportação, já se construíram, né? O Brasil não, o Brasil tem um mercado fantástico, são 220 milhões de brasileiros. Então, por que eu vou... tá bom, aqui, ó, não precisa certificado, não precisa rastreabilidade, é confortável. Exatamente. E é um bom mercado, é um bom mercado. Tanto que o mundo quer vender pra gente, né? E então, fica nesse conforto, né? E não sai para fora. Hoje, a Itacitos só exporta. Você quer uma prova disso, Valdir, que você está falando? Né, eu tenho muito contato com os alemães, né, cultura alemã. E quando você vai no supermercado na Alemanha, a área de frutas é super pequenininha. O pessoal se assusta quando vem aqui para o Brasil e vê a quantidade a diversidade de frutas que a gente tem, um espaço no supermercado para frutas, né? É absurdo. Frutas e legumes e verduras, né? Mas assim, a gente é muito maior. Não, mas a fruta no FLV, ela é 60%, né? Até mais. Até mais. Em alguns locais. É impressionante. E nós temos todas elas aqui. E quais são as travas aí, né? Aí eu queria quebrar em duas partes aqui a pergunta, Valdir. Um é pensando, né, no externo, né? E o outro pensando nas empresas em si. Então, quais são as travas, na sua visão, que impede o Brasil de alcançar esse potencial todo que a gente tem como exportador de frutas e legumes e verduras? Hein? De novo, eu acho que a maior trave é esse mesmo. Nosso mercado é muito grande, confortável, e o pessoal imagina que exportação é uma coisa do bicho de sete cabeças. Não é. Hoje, já no Brasil, já começou a ter a necessidade de certificações, até nacionais. É uma questão de tempo. Então, a exigência maior são certificações. Então, a Itacitos foi pioneira nisso também. Me orgulho muito de dizer que em 2004 nós fomos a primeira empresa a ter um certificado internacional sem ser obrigatório. Sim. Foi ser obrigatório em 2008. E em 2004 a gente chegou lá nessa mesma feira que eu perguntei qual era o calibre, a gente estava lá com o selo, primeira empresa brasileira a ter um selo de boas práticas agrícolas. Então, e não era obrigatório, né? Não era obrigatório. E por que eu fiz isso? Para me diferenciar. Porque limão é igual, é verde, é azedo. Se eu faço propaganda do meu limão, eu faço de todo mundo. Não tem como você... E eu venho do mundo da moda, do marketing, eu tinha que fazer alguma coisa. Que fazer? Quando eu vi essa história do certificado, falei, esse é um diferencial. Eu vou ter esse certificado. E o pessoal fala, não, isso daí é modinha. Eu falei, não é. Porque se é o supermercado que está pedindo, o supermercado manda. Ele vai querer e uma hora vai ser obrigatório. Então, deixa eu fazer antes que seja para poder ganhar notoriedade. E foi o que aconteceu. Nós saímos em todas as redes, toda a mídia especializada, nós saímos em todas. Legal. Né? Então, legal. Até hoje, a gente é lembrado por esse evento. Muito legal. Mas desculpa, só finalizando. O entrave geralmente é isso, né? É a cultura de achar que o meu país está bom e para que eu vou crescer se eu posso crescer ainda mais aqui dentro, né? E achar que é muito difícil. Nada é fácil, mas compensa. Tendo o caminho certo, as pessoas certas para te assessorar, você consegue acessar esse mercado muito facilmente. E tem outra coisa também que eu sinto. O produtor brasileiro tem uma mentalidade, ele é produtor. Ele não é empresário, ele não é, sabe, não é técnico. Não, ele é produtor, ele sabe produzir o que ele produz. Bom ponto. Então, assim, o dia dele é focado em aumentar a produtividade, né, comprar insumo, achar freteiro. A parte comercial, ele não quer pensar. É bem cultural isso, Brasil. Bem isso. Se o comprador dele vem na porta buscar, ele vende 10%, 20% descontado do que se ele tiver que levar até a capital. Ele prefere perder 10% do que... E acho que um sinal muito claro disso é, assim, que a gente vê que desde que a Itacitrus começou com essa exportação e ganhou notoriedade, a quantidade de pessoas que trabalharam na Itacitrus e depois fundaram trades e fundaram compra empresas. E venda. Assim... legal. Legal. A gente vai nessa feira, né, que ele comentou, que é a Feira de Berlim. Da Abrafrutas, da Frutologística, né? Do stand da Abrafrutas, quantas empresas são? 20% dos que são de limão e são derivados, né? Que são dissidentes da Itacitrus. Caramba. Spin-offs da Itacitrus, assim. É isso mesmo. Muito legal. E aí um ponto aqui, né? Vocês, além da Itacitrus também, vocês mexem com legumes e verduras, né? Uhum. Faz um paralelo, principalmente o Thiago aqui, um paralelo entre
frutas e legumes e verduras aqui. Quais são as dificuldades que legumes e verduras enfrentam para exportar? Primeiro assim... Na verdade, os legumes a gente não exporta, né? Não, exato, o Brasil É mais não exporta. difícil. Não. Mas é pela questão da logística, é isso? Assim, a maioria dos produtos, legumes e verduras hoje não tem um shelf life tão longo a Pra ponto de aguentar. compensar a viagem, a exportação. E outro que o mercado interno não tem um preço razoável até. Então, Tá. Principalmente por orgânico, né? principalmente por orgânico é o nosso caso. Uhum. Então, assim, algumas culturas, como abóbora, melão, consegue exportar o ano inteiro, né? Tem período de safra e tal, mas a demanda é global. Agora, tomate, abobrinha, berinjela, são coisas que eu preciso comprar do produtor hoje, amanhã ele chega na minha empresa, se no outro dia não tiver vendido, Já estraga. já foi. Tá bom, Entendi. então eu vou te provocar aí, né? Porque eu entendo que in natura, assim, é difícil de exportar, né? Mas a gente, por exemplo, o Brasil importa tomate da Itália, que eu tenho uns amigos meus que têm restaurante, eles importam tomate da Itália. Tomate né? pelado, né? Tomate pelado, isso. É. O Brasil O não tem esse industrializado. potencial de colocar um pouco aí, de subir um pouquinho na cadeia e passar a ser um exportador? Tem muito. Tem muito. E o que mas trava? Eu acho que o primeiro Capital? custo de implementação de uma estrutura dessa é muito... deixa o Brasil muito fora do mercado, assim. Tecnologia. Inovação, talvez. A gente tava Os outros países estejam mais avançados nesse ponto. Né? A gente estava falando ontem com um empresário que ele é dono da uma das maiores produtoras e distribuidoras de tomate do Brasil. A gente estava falando ontem, ele falou, não vale a pena fazer tomate seco, molho, as coisas. Presta atenção, tomate seco. Não vai É o maior produtor de tomate do Brasil hoje, entende tudo, ele falou. Ele fala que é mais barato trazer da China o tomate seco do que produzir aqui e vender. Com o Caramba. produto dele. É escala, detalhe, meu amigo. Com o É produto dele. escala. É. Aí é escala. A agricultura Entendeu? é escala. E é uma coisa que a gente fica indignado sempre que a gente vai nessas feiras internacionais. Você chega na feira de Madrid, não, a Rimini, né? Rimini, Rimini. McFruit. É uma feira inteira dedicada a maquinário para o pequeno e médio produtor. Uhum. Lá, qualquer sitiante, né, Chacareiro. Tá bom? consegue ter uma Ele tem as indústria na máquinas pra garagem tudo. dele, barata, financiada em 30 anos, É, quase sem juros, e praticamente. que consegue ter uma marca dele, de molho de tomate, de tomate seco e assim vai. Aqui no Brasil, para eu importar essa máquina, eu tenho que pagar quase o dobro, ou até mais que o dobro, muitas vezes. Já perdemos no câmbio, depois no imposto, na logística, enfim. E aí não tem difícil. manutenção no Brasil, porque o produtor da máquina, né, a empresa não vê que não faz sentido ter uma estrutura no Brasil, ou porque é caro, ou porque o mercado também Assistência. não vale a pena exportar para o Brasil, por causa dessa carga tributária. Então a gente começa muito atrás nesse sentido. Por isso que a gente é muito bom na produção, mas tudo que vem depois disso encarece muito. A gente vê muito isso nos grãos, né? A gente é bom no commodity, fazer, produzir, temos terra, temos sol, temos... A tecnologia de plantação e produção no Brasil é assim, invejável, não tem para ninguém. Mas dali para frente que a gente perde muito, sabe? No comercialização, ter, né, aquela postura de falar assim, olha, eu mando no meu produto. Então a gente ainda tem aquela síndrome de vira-lata, de quanto você paga, quanto você quer, sabe? A gente tem um poder muito grande de dominar mercados globais. Porque nós somos o maior produtor de tudo, né? Se você for pensar, o suco de laranja, carne, grãos, frutas também. Nós somos o terceiro maior produtor de frutas do mundo. Só que o 23º de exportação. Então, quer dizer, a gente não usa o poder que a gente tem. A gente não usa o nosso potencial. Nesse setor, né, você precisa de muita água. Né? E o Brasil tem água em abundância. Comparado aos concorrentes aí, nós estamos jogando... Quantos bilhões de litros descem para o oceano através dos nossos rios? Para quê? Podia. Aí eles ficam pensando na transposição que vai tirar 0,3%, sendo que toda a água vai para o mar e depois vai evaporar, depois vai sair de novo. Quer dizer, essa mentalidade de... Né, uma das coisas que atrapalha muito, né, é essas legislações. Né? Vamos falar de governo, vamos falar das legislações vigentes. Né? É totalmente inimiga do agro. E o Brasil é o país que mais cuida do meio ambiente. Nós somos obrigados, em qualquer área que você tenha, a deixar 20% da sua área destinada ao meio ambiente, destinado lá à floresta, à fauna.
Me fala em que país no mundo tem essa lei. Tem estado que é 50%. Tem estado que é 80%, né? Os estados amazônicos são 80%. Quer dizer, você compra uma casa, mas você só pode usar esse quarto aqui, tá? Os outros você vai deixar aí, porque... Onde já se viu? É só o agro que tem isso, né? E é o mais endemonizado, né? Demonizado. O pessoal da cidade fica falando mal do agro, poluindo, né? Os rios poluindo. Quem mais polui? É a cidade ou é o agro? Legal. Então, e a gente apanha quieto, sabe? E eu acho muito chato. A gente apanha quieto. Mas... É verdade. Legal. Eu acho que vale fazer também uma pergunta, até pegando um gancho que o Thiago falou dos orgânicos, né? Eu acho que também a gente teve essa virada de chave aí na Itacitrus, e muito veio, acho que de você também, de ter esse insight de por que não testar o orgânico, vamos... E como que foi isso? Como que você pensou nisso, assim, lá atrás? E quais são as vantagens, assim, que vocês veem no mercado interno, exportação, em relação ao orgânico? E dificuldades também, né? Como o Thiago falou, né, o produtor brasileiro, ele é produtor, né? E era meu pai era o produtor. Quis se aventurar no mercado, ele foi vender através do Ceasa, ele vendia limão para os pão de açúcar da vida, mas eu sempre estava ajudando na parte comercial. Ele era o cara da produção. E aí, ele jamais admitiu a ideia de fazer orgânico. Jamais. Porque nasceu e cresceu, dá certo assim, por que vão mudar? Quer dizer, aquela coisa da visão, né? Também o tá produtor certo aqui, por que eu vou exportar? É muito conservador. Tá dando coisa, certo. Exato. Tá dando certo, estou exportando. Bom, aí a minha visão... Bom, eu tenho dois motivos muito sérios, né? Primeiro que eu quase morri quando eu trabalhava com meu pai, ainda na roça, eu tinha 15 anos de idade, pulverizando amendoim, com um produto que já era proibido na época, hoje nem se fala. Eu tive uma intoxicação pela pele. Imagina, pulverizando manual e a mangueira estava furada e vinha direto do meu peito. Eu fiquei molhado o tempo todo. O tempo todo. Aí termina um tanque, vamos abastecer de novo. Foram 5 tanques, 5 banhos, 5 secadas e 5 molhadas. E a pele absorvendo aquilo. Bom, desmaiei, quase morri, fiquei 3 dias na UTI para poder eliminar pela pele. É a pior intoxicação que tem, porque intestinal você lava, pronto, mas ir pela pele. Foi por pouco. Até hoje eu tenho raiva de veneno por causa disso, e se eu sinto o cheiro desse princípio ativo, que ainda até hoje eu passo mal. Só o cheiro. Então, já não gostava. Aí meu pai, não, e eu querendo testar. Mas eu sempre trazia alguns produtos, a gente ia misturando, mas bem a contragosto dele. Em 2015, 2012, nós tivemos um problema com a vizinhança, que o pessoal estava reclamando. Tinha vizinhos que moravam do lado da fazenda mesmo, você conhece lá, você sabe, o vilarejo que tem lá, chama Caiduro até. E aí o pessoal, muito com medo, você pulverizava, tem aquela deriva, né? O vento levava para as casas dele. Começaram a reclamar, com razão. Pô, a gente está almoçando aqui, está comendo e vem esse cheiro, vem essa deriva. Falei, pai, cuidado, política de boa vizinhança é muito importante, principalmente no agro, porque nós somos os vilões, né? Então, cuidado com isso, vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse talhão, que é vizinho dos caras, orgânico. Falei, foi vitória. Foi fantástico, né? Porque ele não tinha como falar que não. Porque, assim, a gente era sócio e eu tinha, assim, mais voz, mas era pai, né? Eu tinha até uma porcentagem maior que ele, mas era pai. Não tem como você bater de frente com o teu pai. Eu, pelo menos, fui criado assim. Eles conseguem, eu não consigo. Thiago tá nessa linha. Já estou falando isso para ele escutar, entendeu? Já chega a minha vez. Que é a próxima geração que vem aí, então, você tem que me escutar. Não, eu não conseguia. Mas eu ia dando meus jeitos, né? Eu ia dando meus jeitos para não desfazer e também não deixar de fazer o que eu pensava. E aí consegui fazer esse talhão e deu certo, deu super certo. E aí, de novo, aquela história, lembra do negócio de 2004, que eu cheguei lá com um diferencial de orgânico, de certificação de boas práticas agrícolas? Só que em 2012, eu já estava na vala comum de novo, porque já era obrigatório, todo mundo tinha, estava igual. Não tinha mais diferencial. Eu sou o meu diferencial, eu falava, eu sou produtor, estou na Bahia. E daí? Aí eu falei, vou mostrar que eu posso fazer orgânico.
né? Então vai ser meu diferencial de novo. Uma, pelo meio ambiente, pela minha saúde, porque eu já tinha sofrido isso na pele, e imaginando que os meus filhos, os meus netos iriam também desfrutar dessa mesma terra se eu fizesse uma cultura mais regenerativa, mais amiga da natureza, cuidando do solo, como é o caso do orgânico. E deu certo o primeiro talhão, deu certo o segundo, e eu percebi o seguinte, se eu escalo, fica muito mais barato. Tudo que você escala, claro, não precisa falar. E aí foi o que aconteceu. Nós escalamos, hoje nós temos 1.000 hectares de limão totalmente orgânico. Nós começamos em 2012, o primeiro limão vendido orgânico foi em 2015, fechamos toda a fazenda em 2022. Então, fomos crescendo com os clientes, eles foram percebendo que a gente tinha consistência, que tinha limão orgânico o ano inteiro, os mercados foram acreditando, hoje a gente vende toda a nossa produção orgânica na Europa. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda não tem essa cultura. Porque no Brasil não tem escala, não tem preço bom para o consumidor. É um dos grandes problemas que a gente sempre fala, né? De por que o Brasil não escala mais no orgânico? Por causa dessa diferença de preço, né? Que a gente sempre sofre com isso. No Brasil é bem proibitivo mesmo. Mas acho que só um parênteses importante no que você está falando. É bom deixar claro que assim, não teve ideologia, né, quando a gente começou a pensar no orgânico. Nunca foi. Questão de econômico. Posicionamento de mercado, economia, a gente queria testar, deu certo, né? A única coisa do orgânico que eu acho que o pessoal não enxerga, né, que eu conheço a fazenda de vocês, ela é absurda, né? Assim, você olha a terra é outra coisa, o ambiente é outro, né? Por que o valor da terra não reflete a qualidade da terra, né? Isso para mim é uma coisa que eu não consigo entender, porque isso não aparece no preço das fazendas, né? Ou aparece, né? Não. Aparece quando é uma região mais produtiva, Isso existia muito em São Paulo, por exemplo, eu lembro meu pai e meu avô falando de comprar terra. naquele bairro mesmo, assim, Monjolinho é bom, todo mundo quer comprar no Monjolinho. Mas na Palmeira, aí o vizinho deles, eu comprei terra, comprou onde? Na Palmeira. Virava o nariz, sabe? Na Palmeira é porcaria. E é uma terra maravilhosa. Só que existia ainda esse preconceito de terras melhores e terras piores. Hoje não tem mais isso. Toda a terra é produtiva. Depois que a Embrapa desbravou o Cerrado, que era considerado a terra mais ácida do Brasil, que nada dava, e foi lá a Embrapa e conseguiu, né, mostrar para o mundo que era possível essa produção, hoje não tem essa diferença de terra por qualidade da terra. Então, você valoriza a sua terra pelo produto que você tira em cima dela, entendeu? E aí a pessoa vendo, nossa, essa terra produz 90 sacas de soja por hectare, e a outra produz 30, na hora desse cara vender a terra, isso vai valer. Sim. Pô, minha terra é produtiva. Se for uma região produtora de soja, né? É isso. Isso. Ou eu estou dizendo assim, qualquer produção que você estiver em cima da terra, que for melhor do que a vizinha, do que os outros, a sua terra vai valer mais. Isso tem. Mas não vai valer mais porque você fez orgânico, isso não. Tá bom. Mas acho que a questão aqui o orgânico ele tem um perfil apreciativo da terra, né, no longo prazo. Para quem tem a terra, né? Exato. Você tem uma terra melhor a cada ano. Por exemplo, na nossa região lá na Bahia, 1 metro depois da cerca da fazenda é areia e 1 metro antes é areia. Exato. Você entra lá, parece terra roxa, assim. E a nossa área tem minhoca. Exato. Sabe? Exato. Os passarinhos da região, em vez de ficar na mata virgem, fica na nossa fazenda. É um porque oásis, eles encontram água, eles encontram comida, tem diversidade lá dentro. Legal. É impressionante. Você anda... Todo mundo fala, quanto passarinho tem aqui? Não consigo ver fazendas que tem tanto passarinho que nem aqui. É lógico, pô, aqui não tem veneno, aqui é amigo dos passarinhos, da natureza. Você vê bichinhos lá andando... Na casa tem aqueles macaquinhos, né? Toda a fauna e flora da região corre para lá. Tem mais lá do que refúgio. Lá que foi desmatado, que foi, né, não sei o quê, tem mais lá do que na cultura a mata nativa da região é muito seca, pobre, né? Seca, pobre. Metade do ano bate muito cinza. sol, porque ela é aberta, não é fechada, que nem a Amazônia. Por que ela é tão exuberante? Porque fecha, né? Do sol. O sol vem, o sol bate nas folhas e aquilo fortalece as flores. A terra embaixo não pega a radiação solar e as folhas vai formando mais adubo, mais natural e vai e vira aquilo. Na Caatinga não tem isso, porque o sol bate na terra.
E aí seca e fica mais ácido e nada cresce. Chove pouco. Legal. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Se vocês tivessem que recomendar uma cultura aí, né, para o pessoal... Aí eu sei que tem uma questão regional muito forte. Então vamos pegar a Bahia. Tá bom? Que é onde vocês... E Bahia e São Paulo aqui, porque vocês também têm em São Paulo. Que cultura vocês recomendariam, né? Um cara que não é do setor. Vou começar agora. Qual é a cultura que Fala você uma, eu falo recomendaria? outra. Vai. Não, deixa em segredo. Não, vamos abrir essa. Não, vai lá, abre aí. Não, tem que falar. Não, assim, o que eu... Na fruticultura, o que a gente viu, né, na nossa história é que o limão sempre foi o que mais deu resultado. Tá bom. Não é à toa que a gente está... É limão. O limão dá resultado para pequeno, médio e grande. Tá bom, É. legal. Isso é muito raro. É. Né? Inclusive, é uma coisa que eu quero falar mais para frente, que hoje, com toda essa escala da agricultura, para muitos dos pequenos, só restou o orgânico mesmo para conseguir alguma renda. Mas, bom, isso aí é mais para frente. Mas a questão de produtividade, sim, em si, de fruta, eu sinto que é o limão, que, Tá bom. até porque a gente conhece muito, né? Uhum. A laranja é mais para grandes. Tá Para bom. grandes, porque vai muito para suco, né? Não é tão consumido. Eduardo, falar assim, qual fruta vai dar mais garantia de sucesso? Eu acho que a que for mais bem planejada, a que for bem estudada, e aí tá a Rafa para nos ajudar, por isso que ela está aqui no time. Já vou mandar uma Porque, pergunta de pra ela. novo, voltando na história, nós, agricultores, nós não somos muito dados a planejamento. Eu não sou tão agricultor, meu pai era mais, mas mesmo assim eu me pego, às vezes, querendo fazer muito rápido, pelo ímpeto, e, né, Rafa, Sim. quando vê, já fez. Super Valdir, empolgado. chega aqui, Isso aí- pelo isso amor aí de Deus, vamos atrapalha um pouco a planejar. sucessão, Então, isso aí. esse planejamento, aí não é a fruta, entendeu? É o trabalho, é o planejamento, é fazer conta, ver que tamanho está o seu pé, teu sapato que você vai Exato. comprar. O agricultor não faz muito isso, não. Eu acho que você Ele tem mete a bota uma e vai sair visibilidade do seu negócio, né, dos números do seu negócio, e se aquilo que você planejou está sendo executado da forma que deveria, né? A gente olha bastante alguns indicadores lá na Itacitrus, acho que um deles é até a produtividade, né, por talhão. A gente sabe que cada um dos talhões tem uma idade diferente, né, de plantio, um tempo diferente de plantio. Então, a expectativa em cima desses talhões, ela é diferente, né? Ela não é linear, eles não vão produzir a mesma coisa. Mas a gente observar isso, olhar como que está essa produtividade, se ela está de acordo com aquilo que a gente esperava, e também, acho que aconteceu isso também na Itacitrus, né? A gente mudar ali algumas formas de manejo, né, do solo, então de insumos, fertilizantes e tudo mais, quantidade, tipos diferentes, e também acho que testar isso e ter essa resposta rápida para que você consiga talvez recalcular a rota ou não, isso deu certo, vamos seguir aqui e mostrar com mais que... certeza. Tem um bom retrovisor, né? Exato. Isso poucos produtores têm. Exato. Acho que demora para ter quanto antes você tiver nessa resposta, mais rápido você consegue, talvez, consertar alguma rota aí. Mas para não deixar você no vácuo, assim, hoje, limão. Tá bom. Ainda cabe muito. Laranja, não precisa discutir. Fizer um bom projeto laranja, você está com seu futuro garantido. Mas precisa de escala. Sempre. Precisa de escala. Sempre. Escala é sempre. Cacau, está vindo aí uma necessidade cada vez maior no cacau, né? Por N motivos, não vamos entrar nos assuntos aqui. Avocado está crescendo muito. O avocado para exportação, né? já cresceu bastante, mas assim, é engraçado, a gente acompanha muito a fruta, né? O limão, por exemplo, cresce muito a exportação, cai o preço. Só que no que cai o preço, mais gente tem acesso. E tendo acesso, ele quer continuar comprando. Você entende? Aí depois sobe, ele continua comprando. Aí de novo, enche o mercado, muito produto, cai o preço de novo. É mais gente acessando. No caso das frutas doces, acontece muito isso. No caso do limão, a gente vê o crescimento acontecendo de acordo com a cultura regional. Você pode ver onde mais consome limão, é onde mais tem cultura. O consumo do limão cresce com a cultura. Você começa a pensar em fitness, você começa a pensar em saúde, você começa a pensar em bem-estar, você pensa no limão. E uma vez você consumindo, você nunca mais para de sair de consumir. Né? Então, essas enchentes, o avocado aconteceu isso. Né? O Chile, Peru começaram plantações empresariais gigantescas, todo mundo falou, nossa, vai dar problema, vai dar merda. E aí encheu realmente o mercado. Só que isso ficou.
se acomoda, entendeu? E aí cresceu mais a produção. De novo, baixa de preço. E hoje está estabilizado em alto patamar Legal. de consumo e continua com preço bom. Legal. Então ainda tem espaço para Vou crescer. avocado. Você sabe uma outra coisa que eu preciso, sempre que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo, que é assim, uma vergonha minha, tá? Uma vergonha própria, por ser brasileiro e por ver o que eu vejo, que é importação de tangerinas e laranjas in natura de Espanha, de Marrocos, de países europeus que falam, meu Deus, como assim os caras conseguem produzir lá e exportar para o Brasil com a taxa de câmbio que a gente tem? Pois é. Não dá para entender. E você vai em todo supermercado de médio alto padrão ou até de médio padrão e você vê as laranjas e as tangerinas sem semente, uma delícia para descascar. Eu adoro, inclusive. Uhum. Sou fã. Adoro também. Mas o Brasil pode produzir esse negócio. A gente tem clima para isso, tem tudo, tem a variedade, tem tecnologia, tem clima. E não, e a gente importa. Eu tenho, como citricultor que sou, eu tenho vergonha de ver isso. Dá vontade de pegar um talhão lá na fazenda, é que eu preciso de mais altitude. Precisa de escala também, tangerina? Precisa de escala? Também, tudo. É. Tá. Mas uma Menos que tangerina laranja, dessa, uma tangerina especial de mesa, ou uma laranja dessa de mesa, porque essas variedades, elas não têm semente. Uhum. O Brasil não faz laranja para mesa. A gente manda para a mesa a laranja que sobrou do suco. Tá bom. Sim. O Brasil cresceu a laranja dele para a indústria. Tanto Tá. que é o maior exportador de suco de laranja, não de laranja. Entendi. Então, essa nossa laranja, ela é verde, ela é uma delícia. Ela é mais gostosa, às vezes, do que as que você compra amarelinha. Uhum. A nossa é verde. Então, nós não conseguimos exportar porque é verde, apesar de ser melhor. Para suco, a nossa é melhor. E se criou essa cultura de escala, né, de laranja para a indústria, e o resíduo vai para a mesa. E abasteceu, e o brasileiro acostumou a comprar. Agora está começando a chegar essa mais bonitinha, mais amarela, mais docinha. Uhum. O pessoal que está querendo comprar paga bem mais. Então, está na hora dos brasileiros começarem a enxergar que essas de mesa não precisa de tanta escala, não. Você precisa ter o clima ideal. Você precisa ter altitude, porque para ficar mais amarelo, aquela coloração, você precisa de amplitude térmica. Precisa fazer frio à noite num Oscilar. determinado tempo para ela ganhar aquela coloração. Pô, mas nós temos áreas imensas Sim, aqui, serra, né? talvez. A Chapada Diamantina está lá, Exato. 1.200 metros. É só você plantar e... Eu já vi, tem algumas iniciativas de teste. É só fazer. E, pô, pelo preço que a gente compra da Espanha, pela mão de obra que é o preço da Espanha, né? O custo da mão de obra da Espanha, chegar aqui, então a gente tem muita coisa para crescer. Fora a exportação, estou falando, entendeu? Uhum. A gente está falando, vamos crescer. No mercado Até interno tem ainda muita tem muita oportunidade. coisa. Para onde você olha, aí você está me falando de oportunidade. Estamos Olha, crescendo muito em mirtilo no Brasil, acredita? Olha só. É. Tem empresas vindo para cá, só de fora, vindo plantar mirtilo aqui. Caramba, que região? Bahia. Bahia? Bahia. É Bahia. Bahia, pra Nordeste. agricultura Não, tem o que Ó, fazer, não é né? Bahia só, não. Impressionante. É o Nordeste inteiro. Tá. É o local para se produzir frutas do mundo, é o melhor lugar que tem. Você tem altitude, você tem baixa, você tem alto, você tem terras vermelhas, você tem terras amarelas, você tem o que você quiser. Tem mão de obra, tem água. Ah, mas não chove. Ótimo. Beleza. Ótimo. Tem água do Rio São Francisco, embaixo. tem água de Exato. baixo, do subsolo e água abundante. Legal. É o melhor lugar para se produzir frutas no mundo, é o Nordeste brasileiro. Legal. Só para abrir esse parênteses aqui que você falou que por que é melhor, né? Que você controla a florada. Por Sim, que é melhor sim. não chover? Porque Mais previsível, né? A planta precisa da água na raiz, não é na folha. Ela precisa estar estressada. Não é na fruta, né? Sim. então, Legal. sim, numa região que chove, sim, não chover também é ruim porque o ar fica mais Claro, tem que poluído, chover. então tem que chover Mas pra aquela... lavar de vez em quando, trazer até matéria orgânica para o solo. Sim, Legal. é bom demais. Mas a questão da irrigação, num ambiente que não chove, você consegue controlar muito mais a sua produção. Muito você consegue mais. ter você não tem, que nem o estado de São Paulo, que é safra, entre safra, né? Lá a gente consegue ter claro, vai ter variações, mas é muito mais flat, assim, é muito mais plano. Quando eu falo para meus amigos que eu não tenho safrista, não tem safrista. Eu tenho lá 130 pessoas que trabalham de janeiro a dezembro colhendo limão. Contínuo. Legal. Acabou. Vai colher um pouco mais, um pouco menos, mas estão todos os dias colhendo limão. Um pé de limão, Eduardo, é muito curioso.
ele é visitado por um colhedor a cada 18 dias, que nem catar ovo. Sabe passar catar ovo? Você pega o ovo todo dia. Lá é a mesma coisa. Então, o limão vai produzindo, vai crescendo aquela fruta. Eu chego lá num dia... Não, essa daqui eu tenho uma argola, que é um calibre. Agora eu sei que é calibre, né? Então, esse calibre, ela sabe através de uma argola. Se passar dentro da argola, é porque está pequeno, ela não vai colher. Aí, daqui 18 dias, ele já está... Claro que ela não vai passar cada um. Mas ela já treina o olho, sabendo, esse daqui eu vou colher agora, porque não passou... E daqui 18 dias é esse daqui que vai. Então, a gente nem chama de colheita, porque colheita é colher, né? Colheita é trazer tudo para o chão. A gente coleta, a gente faz coleta dos limões que estão bons para exportação, para o consumo e tal. Entendeu? Outra curiosidade. E aí, por causa de estar na Bahia, por causa de estar no Nordeste, por causa de ser irrigado, pouca chuva, eu tenho essa continuidade. Muito legal. Muito bom. Aproveitando aqui, né, a gente está para encerrar aqui, eu queria só falar um pouquinho, né, eu acho que a Rafa faz esse trabalho de ajudar, né, vocês e outras empresas, né, mas a Rafa tem essa experiência no ar que eu acho importante, né, que a gente levar um pouquinho desse lado técnico, né, que empresas normalmente têm, normalmente fazendas não têm, né. O que você, Rafa, assim, o que muda ali, né, nos nossos clientes quando a gente começa a dar esse trabalho, começa a ter essas discussões, né, o que a gente aporta? Né? E eu queria escutar de você, queria escutar do cliente, exato, para a gente ter essa oportunidade aqui. Assim, eu acho que como eu falei, né? Eu acho que é dar essa visibilidade dos números, do financeiro, para, enfim, produtores, pessoas que talvez não estejam acostumadas a olhar isso e esse retrovisor que o Thiago falou, né? Você conseguir olhar, por exemplo, a produtividade, se aquilo está de acordo com o que a gente planejou. Se, por exemplo, tem a sazonalidade também, então se as nossas vendas, o nosso volume está de acordo com a sazonalidade que a gente espera, como o Valdir falou, né? O limão, por exemplo, a gente colhe bastante, né? A grande safra está aí nos 6 primeiros meses e nos outros 6, no segundo semestre do ano, a gente não vai ter essa abundância, né? Esse mesmo padrão. Então, a gente se planejar para isso, para que a gente não sofra pressões financeiras de caixa, né? Em relação a isso, a qualidade do fruto também é super importante, porque se a gente erra ali, talvez até no próprio calibre, em uma dessas métricas aí que a gente tem que seguir, quando o fruto chega lá, a gente vai ter que dar um desconto financeiro, a gente vai ter que, enfim, talvez dar algum desconto que não estava também no nosso planejamento. Então, acho que é muito você conseguir juntar o que está acontecendo no campo com o impacto financeiro que isso pode gerar para a companhia, né, para a empresa, e recalcular, acho que rota, talvez olhar investimento, né, qual é como que está o mercado no ano e como que a gente vai se planejar para, enfim, capturar novas oportunidades, ou se é um ano que a gente vai se resguardar um pouco mais. Legal. E, enfim, acho que é muito isso assim, que a gente faz. Bem isso. Thiago também já está nesse mundo financeiro, né? Mais tempo que eu, inclusive. Comigo. E o que você acha, Thiago? Qual é a isso, assim, a pegada aqui? É o que a gente falou mais cedo. Assim, falta muito essa profissionalização. Então, o agricultor, né, o fazendeiro, assim, ele tem que parar de se enxergar como agricultor e fazendeiro e começar a se enxergar como empresário. Legal. Né? E assim, é até curioso, porque nesse processo de sucessão que a gente está agora, né, que eu estou pegando cada vez mais funções dentro das empresas e tudo mais. E mesmo o Valdir sendo essa pessoa que, né, deu certo justamente por dar atenção num tempo que ninguém dava a essas coisas, mesmo hoje, a gente ainda tem alguns embates com relação a isso. Por exemplo, ele já viveu isso, sabe disso, e tem toda essa experiência. Né? Agora, você imagina um agricultor que está na 10ª geração da mesma roça, fazendo... Né? E assim, a profissionalização tanto do time de gestão quanto um acompanhamento claro financeiro da empresa hoje em dia é essencial. Ainda mais porque a gente não está competindo mais com o nosso vizinho. A gente está competindo com a China, a gente está competindo com a França, a gente está competindo com o Chile. É o mundo inteiro. Exatamente. Então, assim... Estamos inseridos no mercado mundial. E a gente tem esses embates constantemente, que a filosofia dele tem que abrir e fechar a empresa, tá lá 24/7, ficar em cima do número, não sei o quê. Aí
pai, beleza, eu concordo, vamos fazer isso. Quer acordar tarde. Mas Como no agro vai acordar às 7 da manhã, tem que acordar às 5, gente. a gente é distribuidor. Mas, não, assim, eu concordo com ele, de fato. Mas aí a minha volta é, tá, beleza, mas Preciso não quanto que a gente precisar estar lucrou, lá. sabe? Qual que é minha margem bruta? Qual que é a minha margem EBITDA? Quanto que minha operação custa? Quanto que é minha depreciação de máquina? Se eu tiver que comprar outro. E aí ele, né, tem muito esse embate. Então você vê, até onde a gente está, no nosso jogo, que a gente está profissionalizado, eles sabem a importância de Já tudo fomos isso. no MSA, no passado, Exato. tivemos governança, temos governança. Mesmo assim, ele bate de frente comigo, eu bato de frente com ele. Porque ele quer mais tecnologia, ele quer mais, né? A puracidade, tá bom assim, vamos lá. É resistência, não adianta, existe. Mas é bom, né? É bom que Exato, eu acho esse ponto aqui muito legal, porque é a transição, né? Já contamos um pouquinho já falou um pouquinho da história do seu pai, passou pelo Valdir, tá vindo aí o Thiago e o teu irmão aí que eu não conheço, mas falam que ele é muito Lucas bom, tá vindo Lucas. aí também com força. E eu acho que isso é super saudável. Eu gosto da dinâmica, assim, nem todas as famílias que eu conheço têm essa dinâmica de vocês, que eu acho muito legal. É bom que tem muito respeito, assim, né? Então, Exato. assim, esses embates não são embates, né? São conversas. Não, eu acho isso, eu acho aquilo. A gente segue. saudáveis. Mas eu disse isso só para dizer isso. Se a gente, né, tá com essa... Tem esses problemas já. Você imagina o pessoal mais agricultor raiz, agricultor raiz, sim. Tá anos-luz, entendeu? É muito Perfeito. difícil mesmo. Inclusive, até puxar um gancho assim, quem quiser empreender com isso assim, e não quiser sujar o pé na terra, empresa de suporte com isso, assim, suporte para o agricultor, para saber quanto que deve pagar de imposto, quanto que deve, sabe? Eu puxei o gancho aqui da trade por causa disso, por que tantas trades surgiram por ter trabalhado na Itacitrus, né? Porque eles viram que não é nenhum bicho de sete cabeças, é fácil. E tem um mercado, o mundo inteiro para vender, tem um mundo inteiro de produtor aqui para eles comprarem, então é fácil. Mas o produtor não tem uma gestão financeira saudável, não tem uma gestão comercial saudável, não faz concorrência entre fornecedores para ver onde que vai comprar tal insumo. Para ele é isso. O que o vizinho fez? Deu certo? Então vai ser isso que eu vou fazer. Vamos melhorar aqui. Isso eu tinha um pessoal... Eu perguntava, né? Eu tenho uns parentes que são fazendeiros, falavam, o que você planta? Eu planto soja. Eu falei, tá, mas versus outras opções que você tem, qual é a vantagem, né? Qual é o diferencial econômico? Eu falei, não sei. Mas por que você planta soja? Não, porque todo mundo em volta planta soja. Então, assim... Aqui é uma região de soja. Exato. Então, assim, fica uma coisa muito básica, assim, falta essa... questionamento, curiosidade, de olhar e fazer conta e ver o que tem de oportunidade. Arriscar. Eu vou deixar uma reflexão e uma frase para você usar na Action. Vai ser um corte bem legal. Nós, na minha geração, trouxe tecnologia para o agro, né? Então, o agro é tech. Então, o agro tem muita tecnologia. Então, nós trouxemos a agricultura de precisão. Legal. Tá? Isso já existe, está lá, está posto e muita gente usa. O que vocês estão trazendo, e aí eu vou só absorver isso de vocês, né? Espero que seja, é a agricultura de decisão. É isso que o agro está precisando. Legal. Nós temos agricultura de precisão, estamos funcionando, mas a agricultura de decisão é vocês que vão trazer. Muito bom. E é dessas planilhas que nós precisamos, Gestão muito bem feitas, para a gente trazer Controle, e usar e tomar as decisões certas. Legal. Thiago, Valdir, obrigado. Valeu. Então, assim, toda vez que eu estou com vocês é um prazer. O Thiago me dá fura muito compromisso comigo aí, mas... Mas esse ele veio, hoje ele está aqui. Eu queria agradecer vocês, né? Parabéns pelo sucesso de vocês. Obrigado. Parabéns por essa visão, né, de atender, né, de sair do mercado brasileiro e ir para fora. Né? Eu acho que a Abra Frutas aí tem muito a aportar aí para o agricultor brasileiro, tá bom? Obrigado, Rafa, aqui, que é a nossa especialista em agro aqui, atende todo mundo muito bem, sempre com muito técnico aí. Muita competência, muito charme. Qual é a frase? A agricultura de decisão é com ela. Esse eu vou usar agora. Agricultura de decisão, pode usar isso que... Adorei. A de precisão a gente já tem, você vai trazer a agricultura de decisões. E aí eu queria também agradecer a Blues que está aqui, né, que faz esse podcast pra gente, que é super bom, sempre muito bem, né, o atendimento é excelente, tá bom? Obrigado aí, Fábio e equipe aí, tá bom? Valeu, pessoal. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada, tchau. Tchau.